Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos ver uma super novidade do Power Apps Canvas, que é a possibilidade de você copiar objetos utilizando o código desse objeto. Então, a grande vantagem que nós temos aqui hoje é poder copiar esse código que gera o objeto na tela. Dessa maneira, eu posso tanto transferir esse objeto dessa aplicação para outra de uma forma mais tranquila, mas também posso editar esse código. Então, saindo aqui do famoso low code, né, a gente consegue criar algumas coisas bem bacanas. Então, vamos ver um exemplo prático aqui do que é essa novidade. Quando você seleciona qualquer tipo de objeto, tá? Em específico, a tela ainda não é possível, tá? Mas os outros objetos em geral, tá? Exceto a tela ou o objeto aplicação, né? Também, né? Obviamente, nós conseguimos clicar, por exemplo, no header e o copiar vai estar aqui, ó, copiar código. Além do código, tá, que nós podemos copiar, nós podemos também exibir, tá, ó, exibir o código. Então, isso aqui é legal porque se você quiser analisar isso aqui, galera, por que isso aqui é tão fantástico? Porque eu tô tão contente com essa possibilidade só do exibir aqui. Imagina que você tem múltiplas fórmulas em diversas propriedades desse objeto. Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, tá vendo? Eu quero ver qual que é a imagem, eu quero ver qual que é a cor que está nela, eu quero ver qual que é a fórmula de tamanho, o x, y, porque tudo isso é fórmulas. Então, eu quero ver tudo de uma vez, eu não quero ter que clicar, ver o que está na posição X desse objeto. Como que você faz hoje? Você seleciona o objeto, você vem aqui, procura a posição X e opa, deixa eu ver. Ah tá, é o valor 0. Deixa eu ver desse aqui. Ai, nossa, para eu ver o desse outro aqui, ó, por exemplo, do cabeçalho, qual que é a posição X do cabeçalho? Eu tenho que vir no cabeçalho, selecionar o cabeçalho, ir até a propriedade, ver a posição X para ver, ah tá, é 0 também. Então, toda vez que eu tenho que analisar rápido uma fórmula para entender o que está acontecendo naquele objeto, eu tenho que ir lá e ficar selecionando, né, e procurando a propriedade e tudo mais. Agora eu posso só, por exemplo, vir, clicar e colocar exibir código e facilmente eu vou ver se tem alguma propriedade nesse objeto que foi alterado. Então você percebe que, por exemplo, aqui só aparece o title. O que isso quer dizer, Ronan? Quer dizer que a única propriedade que tem alteração, que houve ali uma mudança, é o title. Isso me ajuda também a eu não ficar olhando propriedades que eu não preciso analisar. O X não é 0, quer dizer que não houve modificação, então eu não tenho que ficar me preocupando. Vamos pegar um outro exemplo para ficar mais claro? Vou vir numa outra tela aqui que eu tenho, né? Por exemplo, esse objeto tabela. Esse objeto tabela, ó, ele tem um add columns no items, ele tem posição x e y, porque eu tô movendo ele, né? Então houve essas alterações. Eu, por exemplo, pintei aqui, ó, posso pintar uma cor aqui da fonte, por exemplo. Vou colocar uma fonte diferente, ó, Segoy UI. Então eu fiz algumas alterações nesse objeto. Quando eu venho aqui nessa tabela e coloco exibir código, ele vai me mostrar as propriedades que houveram essas alterações. Então me ajuda a ver o que neste objeto sofreu alteração que eu tenho que analisar. Então, além de eu ver o que eu estou alterando de fato, houve alteração, eu vejo tudo de uma vez. Eu vejo os itens com a sua fórmula, o height, width, x, y. Então, tipo assim, é muita vantagem você clicar, ver e entender rapidamente. Então, isso aqui é genial, beleza? Então, já ficou claro que o legal aqui é eu poder exibir. Segundo ponto, tá? O segundo ponto é eu poder editar isso aqui facilmente. Porém, a edição ainda não está liberado, tá? Não dá para você vir aqui, exibir e tentar alterar por aqui. Futuramente, quem sabe, né? Eu creio que futuramente eles vão deixar. Até porque esse tipo de código aqui, galera, já existia, já dava para alterar isso importando no apps com bibliotecas externas, com VS Code, tá? Mas agora eles estão trazendo já para o Power Apps Studio para ajudar os desenvolvedores. Só que essa parte que eu falei, pô, dava já para fazer isso e tudo mais, era um nível mais desenvolvedor, um nível mais código, né? Então, por isso que eles não facilitam tanto aqui ainda. Por quê? Porque a ideia da aplicação é ser low code e pode até confundir quem tá começando na ferramenta. Por isso, inclusive, que eles não deixam editar aqui agora, né? Porque se ele quiser, se a pessoa vem e edita aqui, é capaz de quebrar o objeto. E aí, se uma pessoa iniciante for começar a mexer nisso, né, vai perder um pouco do princípio do low code, beleza? Mas o que eu quero falar sobre isso de copiar e editar? Hoje você consegue copiar, certo? Por exemplo, eu vou copiar essa tabela. Copiar código. Esse código, se eu abrir no Notepad aqui, ó, no Notepad++, para facilitar, se eu der um Ctrl+V, ó, ele cola aquele mesmo código da exibição. Mas eu consigo colocar na linguagem
né, Yelm, e no Yelm eu consigo ver justamente, né, de uma forma mais tranquila aqui no Notepad++, por exemplo. Galera, aqui eu conseguiria editar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô copiando esse objeto, vou alterar ele para ter uma largura menor, né? Vou colocar ele com 400 de largura, Ctrl C, certo? Ó, Ctrl C nesse código alterado e posso colar lá, né? Então, por exemplo, eu poderia dar um Ctrl V aqui. Opa, tem que ser um colar código, tá vendo? O Ctrl V não vai funcionar, tá? Me equivoquei. Tem que clicar e colocar colar código, ou seja, o código que tá no meu clipboard, no meu Ctrl C. Quando eu colar, permitir, né? Ele vai colar exatamente a mesma coisa. Porém, tá, galera? Ponto muito importante. Se você usa um ambiente em português, que é o meu caso, ele troca os pontos e vírgula, tá vendo? Por vírgula. Então, isso é uma coisa chata aqui, por enquanto, tá? Não sei se eles vão corrigir isso, como que vai ser. Então, essas vírgulas, tá vendo? No Brasil, no ambiente português é ponto e vírgula. Então, você teria que dar aqui, né, um substituir antes de colar. Então, isso tá meio chato, tá? Isso tá um pouco chato, porque se você desenvolve em ambiente Estados Unidos, tá tudo funcionando perfeito, né? Com linguagem Estados Unidos, inglês, né, no caso. Então, isso tá um pouco chato, mas você poderia vir aqui facilmente, né? E dar um replace aqui de vírgula para ponto e vírgula, replace all aqui, mas é o que eu quis dizer, né? Tipo, pô, chato ter que fazer isso estando no Brasil, mas Microsoft sempre olha lá para fora primeiro, né? Então, ó, colar código, pronto, funcionou perfeitamente, tá? Como deveria, com a largura, né, aqui menor que eu havia colocado no código. Então, vocês perceberam? Eu ainda não consigo editar, mas eu consigo copiar, alterar e colar de volta, que seria um editar, tá? Então daria para fazer assim por enquanto, mas se você usa ambiente português, sinto muito, o vírgula vai ter que ficar trocando por ponto e vírgula, isso vai ser chato pra caramba nas suas fórmulas, então eu nem recomendo utilizar se você tá em ambiente português, tá? Utilize esse copiar e colar somente se você tiver em um ambiente já em inglês, porque daí não vai ter problema nem dor de cabeça, fechou? Para encerrar essa aula, eu vou falar para vocês o que é essa linguagem que a gente tá vendo ali, a gente entendeu que dá para ver, entendemos que dá para copiar, mas o que é essa linguagem? Essa linguagem é um Yelm, e eu vou falar um pouco dela aqui, porém, já vou pedir aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Porque tenho certeza que esse conteúdo você tá curtindo, e se possível, vire membro aqui do canal, ou então venha ser nosso aluno, venha conhecer nossos cursos do zero ao avançado em Apps Canvas, Ultimate Cloud, o link tá aqui na descrição, tenho certeza que você vai curtir muito, além de nos apoiar a crescer aqui a comunidade, né? Trazer mais conteúdos, tanto lá na nossa comunidade que você investiu, quanto conteúdos gratuitos aqui, então precisamos da sua força, venha se juntar a nós aí na nossa comunidade. Então, voltando aqui para o tema do Yelm, o que é o Yelm, né, que é justamente a linguagem, se vocês perceberam, eu selecionei aqui, né, ó, o tal do Yelm, e o que significa YAML, ó, Yelm, né, o que significa? O Yelm é engraçado porque ele se refere a ele mesmo, o Y é de Yelm, ou seja, ele tá falando o seguinte, o Yelm ainda não é uma linguagem de Mark Language, né? Eu coloquei o L de novo, mas vocês entenderam. Ele fala o seguinte, o Yelm não é uma linguagem de marcação. Então o nome se refere a ele mesmo para falar que o Yelm não é uma forma de você fazer marcações, como é o caso de um HTML, um XML. Ele tá, o nome é para dizer para quem usa Yelm que esse tipo aqui de estrutura é para serialização de dados. O que é isso, Ronald? O que você está querendo dizer aqui? O que é o Yelm, então? O Yelm ele é utilizado para você serializar dados, para você estruturar dados. Podemos falar assim, para que eu possa, de alguma forma humana, entender. É a forma mais fácil de serializar dados de forma que um humano consiga entender. Então, isso aqui não tem forma mais tranquila do que essa. Não tem nenhuma outro tipo de serialização. Um exemplo, tá? É o JSON, galera. Então, o JSON você já conhece, né? Se você mexe com Ultimate, você tem que entender o que é JSON. Até aqui no Apps também a gente usa muito. O JSON também é uma forma de serializar dados. Então, por exemplo, ó, table control table, né? Pensa que em um JSON eu conseguiria também serializar tudo isso, mas de uma forma que um humano não lê tão fácil. Apesar de JSON ser fácil, isso aqui foi criado para facilitar mais ainda para o humano desenvolver, entender, e o sistema consegue também entender, né? Então, show de bola, porque se eu consigo desenvolver isso aqui de uma forma fácil, o sistema vai entender também, aqui no caso Power Apps, ou só para vocês entenderem, né, o Yelm é utilizado em diversas tecnologias, não só no Power Apps, claramente. Então, o Power Apps aqui é legal por isso, porque a gente consegue desenvolver de uma forma humana e ele consegue entender também. Então, por exemplo, ó, control table seria como se no JSON eu tivesse um table traits, certo? Que tivesse um control
com o valor de table, certo? Ó, então imagina o seguinte, tá vendo esse table? Deixa eu colocar assim pra ficar mais fácil. Tá vendo esse table control que a gente tá vendo aqui, ó? Esse table control poderia ser um JSON assim. Então, qual que é mais fácil eu pegar e olhar de forma humana e entender? Claramente, né? Claramente que é o YAWM. Então, a ideia dele é ser uma serialização de dados que o humano consiga entender e os sistemas também entendam, né? Então, é uma forma da gente desenvolver e exibir de forma mais simples, beleza? E é legal por quê? Porque eu consigo justamente, né, exibir aqui qualquer objeto que eu tenha, né? Então eu posso vir aqui, ó, nessa galeria, venho, exibo, entendo o que está acontecendo, posso copiar, editar, posso olhar múltiplas fórmulas de uma vez só. Então isso aqui, tá, é muito bacana. Então eu gostei muito dessa atualização do Power Apps aqui e vim trazer aqui um pouquinho, né, mais de conhecimento para vocês. E obviamente, galera, vocês não precisam de um curso ou de uma aula super focada em entender YAWM. Como que funciona em YAWM, né? Ó, propriedade, propriedade, valor, propriedade, valor, propriedade, propriedade, valor. Não tem segredo. É uma propriedade, vai dar um tab, entra outra propriedade, 2 pontos, valor. Então não tem nenhum tipo de segredo aqui, não tem nem o que explicar, é autoexplicativo porque foi feito justamente para que humanos possam entender. Beleza? Mas posso trazer mais aulas se você ficou com dúvidas sobre isso. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber sobre o YAWM e o que a gente pode fazer de legal pra trazer aqui também no canal, tudo bem? Então espero que vocês tenham curtido aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e nos ajude compartilhando para que a gente possa levar esse conteúdo gratuito mais longe. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram, o link tá aqui na descrição, porque lá eu tento tirar dúvidas quase que todo dia, tá? Em caixinhas, então venha nos seguir no Instagram para que a gente possa trocar uma ideia melhor. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu! Comenta aqui embaixo a palavra maçã se você assistiu até o final e se inscreve.